autora do livro História de uma Escola, publicado em 2006. Com vocês, a nossa convidada especial, a professora Adalgisa Campos Balieiro. É muito bom que ele está aqui, muito obrigada pela presença. O MEC, o ano passado, em 2016, reconheceu no Brasil 178 escolas inovadoras e criativas. A Escola Interativa de Ribeirão Preto foi uma dessas escolas. Por esse motivo, nós estamos aqui hoje, encorajados por esse reconhecimento, para contar um pouco a vocês as nossas experiências das intrigantes relações de sala de aula. Essas escolas que foram reconhecidas foram também ditas como modelo para a educação básica no Brasil. Isso, por si só, já nos dá um grande apoio no sentido de validar todas as nossas iniciativas na nossa escola. A Escola Interativa é uma escola muito antiga. Ela tem aproximadamente 40 anos, mas só nos últimos 8, 9 anos é que nós conseguimos consolidar o nosso trabalho como um sistema de ensino, porque definimos não só uma metodologia, mas também fortalecemos os referenciais teóricos que orientam as nossas práticas. A partir daí, viver e a cada dia rever aquilo que se fazia a partir do uso adequado dos usos instrumentais de trabalho foi sempre uma conquista que foi marcada a cada passo, a cada dia. A partir de agora, e mais precisamente de uns 4 anos para cá, nós estamos muito seguros de que o que estamos fazendo na Escola Interativa, com o ensino fundamental e a educação infantil, se constitui, de fato, uma ferramenta interessante para as mudanças que poderão ocorrer nas salas de aulas desse nosso Brasil. Evidentemente que falar de educação não é fácil. Por outro lado, mostrar que a educação, embora não seja a tábua salvadora de todos os problemas do Brasil, pode ser um caminho de acesso tortuoso, mas com retorno muito rápido. É preciso acreditar nisso. E nós estamos na luta contra a inércia do processo pedagógico, a inércia das escolas, que muitas vezes, optando por justificativas políticas, podem não se movimentar na busca de alternativas. A gente sabe que é um espaço político e que depende muitas vezes, na maioria das vezes, de decisões que ultrapassam o campo de ação dos próprios educadores. Mas é preciso fazer alguma coisa. E nós estamos aqui para dialogar com vocês, apresentar a nossa experiência, porque eu, como educadora e como responsável pelo trabalho da Escola Interativa, não faço o trabalho sozinho. Tenho um grupo de profissionais que trabalha comigo. E a gente precisa aumentar esse grupo de pais e responsáveis pela educação das nossas crianças, porque o futuro não é nosso. O futuro se constrói agora, na medida em que orientamos as nossas relações com aqueles que dependem de nós, como adultos responsáveis pelo que fazemos a cada instante em que vivemos. Eu convido nesse instante, então, os meus companheiros de trabalho, os professores, para nos ajudarem aqui a falar sobre as nossas experiências. Bom, para que seja realmente uma conversa, é preciso nós definirmos um espaço onde coisas comuns possam orientar as nossas perguntas, as nossas questões e as nossas inquietações. Por isso, nós preparamos um vídeo sobre a nossa escola, a partir do qual nós vamos estabelecer um espaço comum de conhecimento e de informações sobre como o trabalho se desenvolve nessa escola. E então, vamos começar a conversar. Inicialmente, é preciso a gente dizer que a Interativa não é um nome fantasia,
que identifica uma escola como outro nome qualquer. Na verdade, a Interativa, quando chamou-se Escola Interativa, quando a gente escolheu esse nome, é porque a gente tinha em mente uma maneira diferente de fazer o trabalho escolar. A Escola Interativa nasceu como um centro de convivência e o zelo pela convivência acabou sendo a identidade do nosso trabalho. Pensada como um espaço para o aprendizado da convivência humana, a escola procurou expressar em sua estrutura física aspectos que estimulem e reforcem relações voltadas para o exercício desse aprendizado. Nesse sentido, fomos favorecidos porque sempre trabalhamos em grandes casas, alugadas, cujos proprietários nos permitiram adaptar o prédio ao projeto pedagógico da escola. Acontecia mais ou menos assim. Se a casa tinha uma piscina, virava quadra de esportes. Churrasqueira virava rancho de conversas. Garagem virava oficina de artes. Área de serviço virava refeitório. Sala de visitas virava sala de música. Copa, sala de professores. Salas de estar, biblioteca, incluindo aí uma adega, tudo isso virou sala de aula. Os quartos com jardim privativo viraram salas de educação infantil. Embora pareça estranho, a escola sempre foi muito aconchegante, porque fugia do padrão de construção escolar com salas enfileiradas com uma única porta. No início do nosso trabalho, recebemos em nosso espaço de convivência crianças pequenas que formaram a educação infantil. Depois, elas cresceram e com elas cresceu também a nossa escola. Quando elas chegaram, num primeiro momento, nós organizamos grupos formados por crianças da mesma idade, como acontecia nas outras escolas. Mas observamos que elas gostavam mais de trabalhar em grupos misturadas com outras crianças de diferentes idades, diferentes interesses e diferentes maneiras de fazer as mesmas coisas, com quem pudesse, aliás, conversar à vontade. A bem da verdade, os grupos misturados eram mais animados, os trabalhos eram mais criativos e não tínhamos problemas de disciplina. As crianças eram livres para buscar seus parceiros de trabalho, ficar junto com seus amigos, e com isso a cooperação, entendida por nós como relações de ajuda, fluíam com muita naturalidade. Na ausência de exigências em relação ao que elas faziam e sem controle ostensivo sobre seus trabalhos, os afazeres pedagógicos aconteciam com tranquilidade e boa vontade de todas as crianças. Essa experiência com a educação infantil terminou por definir a estrutura do trabalho que se conservou e expandiu para o ensino fundamental. E trabalhar com grupos misturados acabou sendo um dos importantes diferenciais da nossa escola. Inclusive, foi essa forma de trabalhar que deu origem ao nome da escola, hoje conhecida como Escola Interativa. Assim, ao definir a estrutura do ensino fundamental de 9 anos, os grupos foram formados pela reunião de 3 anos da escolarização formal, constituindo os 3 níveis de ensino, ou seja, nível 1, primeiro, segundo e terceiro anos, nível 2, quarto, quinto e sexto anos, e o nível 3, sétimo, oitavo e nono anos. As crianças que formavam os grupos dos níveis permaneciam juntas por 3 anos, dando cumprimento à legislação vigente, mas o grupo se transformava a cada ano, quando saem os mais velhos e quando chegam os mais novos. Assim, a dinâmica relacional do grupo se conserva sempre. A instalação dos níveis de ensino acompanhou as demandas normais do crescimento da escola. E à medida em que os níveis foram acontecendo, abriu-se para nós o espaço para repensar as questões de ordem metodológica, de organização do currículo, questões relativas aos conteúdos e aos processos avaliativos, entre outras. A partir daí, nosso envolvimento com a construção de instrumentos pedagógicos que dessem conta de trabalhar com grupos heterogêneos ocupou por um longo período nossas reuniões de estudo e nos levou a muitas reflexões. Atualmente, contamos com ferramentas muito afinadas com a nossa proposta pedagógica. Formatamos o portfólio que o aluno recebe ao chegar na escola, onde ele encontra uma relação dos conteúdos. Construímos folhas de presença em que o aluno controla não só a sua presença e aproveitamento nas oficinas,
Conseguimos integrar vários conteúdos numa abordagem transdisciplinar, através das unidades de ensino. Construímos uma ficha avaliativa participativa, regras para a apresentação dos seminários de conclusão das unidades, entre muitas outras ferramentas. Tecnicamente, a gente pode dizer que a Interativa se constitui um sistema de ensino, porque ele tem um referencial teórico sustentável, uma metodologia própria, sistema de avaliação, etc. Todos esses instrumentos coerentes com o projeto pedagógico devidamente registrado e detalhado no projeto político-pedagógico da nossa escola. Não temos material apostilado. Os livros de diferentes matérias são construídos pelo aluno ao longo de sua formação, incluído entre eles o material produzido na educação infantil. É importante considerar que, nesse momento, a biologia do conhecer de Humberto Maturana foi de um valor incomensurável para o nosso trabalho. Apoiados na compreensão de suas pesquisas sobre a percepção, a aprendizagem, a conduta, sobre a origem do humano, a linguagem, as emoções, entre elas o amor, nós ampliamos muito o nosso entendimento sobre conceitos de fundamental importância para a ação docente, que muito nos auxiliaram a antever as mudanças educacionais que se fazem tão necessárias no nosso conturbado presente. Resultaram desse importante trabalho a construção de efetivos instrumentos pedagógicos, cujo uso nos possibilita manter a coerência da ação pedagógica com o compromisso ético que orienta as nossas práticas. Construídas e afinadas as ferramentas de trabalho, a própria estrutura foi revista e modificada no sentido de acolher as mudanças sugeridas pela nossa prática. Esses ajustes se estabilizaram, dando suporte aos trabalhos até o dia de hoje, ao mesmo tempo em que inspiraram novos arranjos relacionais, orientados para o aprender na convivência. Resultou dessa movimentação interna uma nova concepção do espaço escolar, bem como do trabalho docente em suas relações com os alunos, fato que fortaleceu o conceito de escola como um espaço de convivência, onde o aprender passa necessariamente pela natureza das relações entre os elementos que o compõem. Considerando os anos de experiência na busca de ações efetivas entre o aprender e o ensinar, a revisão dos conceitos normalmente usados para definir as ações escolares na escola interativa sofreram significativas mudanças, mas ganharam a qualidade de dizer o que se faz com a garantia da clareza necessária ao seu entendimento por todos. Bom, eu espero que com esse vídeo vocês tenham algumas informações relativamente ao trabalho que a gente realiza. E a partir daí a gente pode começar a conversar. A escola é uma escola aberta, onde a família participa, constrói conosco o viver dos seus filhos, porque não podemos nos colocar acima dos compromissos e das responsabilidades familiares, nem substituí-las de alguma forma nos conceitos e na orientação da vida das crianças. Então, a nossa escola, por isso mesmo, é uma escola aberta. Além desse sentido da família, nós temos também a contribuição de muitos outros profissionais, que, na medida do possível e do interesse, participam com palestras, com conversas, com registro de experiências, nas unidades em que a escola realiza com seus alunos. Estamos agora abertos com os nossos professores aqui. Eu sou, como já foi dito, eu sou a Adalgisa, sou a responsável pelo trabalho, e aqui nós temos alguns dos nossos professores, os profissionais da área de educação que trabalham e realizam
as ações pedagógicas da Escola Interativa. Eu gostaria que ele se apresentasse agora. Boa tarde. Meu nome é Érico. Eu iniciei minha carreira docente na Escola Interativa. Hoje eu já não faço mais parte da equipe de maneira cotidiana, mas sempre que surge a oportunidade, eu acabo me interessando muito em vir compartilhar tanto a experiência que já tive, quanto os novos olhares que tenho sobre a escola agora, atuando já há 5 anos em outra cidade, em outras realidades escolares, né? Eu sou formado em Ciências Sociais, em Pedagogia, mestre em Educação, e trabalhei por 11 anos na Escola Interativa com disciplinas de História, Geografia, projetos de Filosofia, com os alunos desde nível 1 até o nível 3, né? E posso compartilhar também quando vocês se sentirem instigados, interessados sobre essas disciplinas e sobre a rotina que acompanhei por mais de 10 anos, né? Boa tarde, meu nome é Maurício. Talvez não, né? Eu sou o professor talvez mais novo aqui da roda. Eu integrei a escola esse ano. Eu sou professor de matemática. Sou formado em ciências biológicas com habilitação em matemática. E apesar do pouco tempo na escola, eu espero contribuir com a conversa aqui hoje à tarde. Boa tarde, sou o professor Igor, professor de Geografia da escola faz 4 anos, formado em Geografia pela Unesp de Rio Claro e iniciando mestrado também na Unesp esse ano. Boa tarde, eu sou o Renato, sou professor de Ciências lá na Escola Interativa já tem 6 anos, sou biólogo de formação aqui na USP de Ribeirão, fiz mestrado na área de ensino de ciências lá pela USP de São Paulo e foi nessa transição aí de final de mestrado que eu entrei na Escola Interativa e estou lá até hoje. Boa tarde. Eu acho que eu sou um dos professores mais antigos da escola, junto com a Lucília e com a Regina. Bom, minha área na escola é a parte de artes visuais e artes cênicas, teatro, né? E a minha formação artes plásticas, teatro e pedagogia. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Flávio, eu sou professor da Escola Interativa da área de História e tenho minha primeira formação em Comunicação Social. Faz 5 anos que eu trabalho na Interativa, enfim, né? As outras apresentações os colegas já fizeram. Boa tarde, meu nome é Luciana, eu sou formada em Letras, sou professora de língua portuguesa, dei aula até o ano passado de língua inglesa também na escola, mas esse ano eu atuo com a língua portuguesa e sou tutora do nível 3, que são as salas de 7º, 8º e 9º anos. Bom, eu gostaria também de agradecer, porque nós temos os outros professores que não estão aqui, estão aí. Tá? A gente só separou porque aqui nós temos os representantes de matérias, né, que talvez seja alguma coisa que interesse a nossa conversa, interesse um pouco mais. Mas temos muitos professores, temos pais, temos muitos alunos. Então, hoje o dia é nosso, né? Estamos abrindo a conversa para que vocês possam, à medida do interesse, nos perguntar ou fazer propostas de observações que acharem mais pertinentes. Eu gostaria de saber como que vocês trabalham a questão de sexualidade e gênero na Interativa. Bom, isso aí acaba caindo um pouco mais na área de ciências, pelo menos na parte do currículo formal, né? Esse assunto, a gente trabalha lá numa abordagem bem, assim como todos os assuntos lá, a gente trabalha com grupos pequenos, conversando muito com eles, né? E eu acho que eu lembro que a primeira vez que eu trabalhei esse assunto lá na escola foi uma vez que eu estava assistindo uma aula do professor Flávio de História e aí ele estava falando sobre direitos trabalhistas. E aí teve uma menina que levantou a mão na aula e falou que ela achava injusto que as mulheres
se aposentassem antes dos homens, porque, né, onde já se viu, se elas querem direitos iguais, tinha que se aposentar na mesma idade. Aí eu falei, gente, tá precisando de uma conversa aí com esse pessoal, né? Aí eu abri uma oficina que era sobre sistema reprodutor, mas na verdade, assim, né, era mais para conversar mesmo sobre essas questões de gênero, né, e de como que esse gênero é construído muito mais socialmente do que biologicamente, né? Então a gente teve muitas conversas, leituras, trocas de ideia mesmo, muito ricas sobre essas questões de machismo, como que isso afeta a vida de homens e mulheres, né? E foi bem interessante, porque apesar de eles serem novos, né, de eles serem crianças, eles entenderam bastante, se interessaram muito pelo assunto, muito mais as meninas do que os meninos, eles ainda brincam um pouco nesses assuntos, mas foi muito interessante, né? E é sempre esse tipo de abordagem que eu tento trazer com eles, assim, conversas a partir de coisas do cotidiano, como a gente faz com todas as matérias, né? De forma que eles deem conta de entender, indico textos, trago coisas para eles lerem também, né? Na educação infantil, assim, com crianças pequenas, como que é tratado? Precisa. Na educação infantil, a questão da sexualidade ainda não aparece de uma forma que precise ser tratada especificamente. Ela é mais conduzida, orientada nas relações entre meninos e meninas, através do brincar, através das histórias que se contam, e aí a gente fica mais atento a algum desvio que porventura possa estar acontecendo, né? E isso também não é incomum. Às vezes ocorre e a gente faz interferências na conversa com a família, ouvindo mais a família do que tendo uma postura de orientação, vamos dizer, que não é da nossa competência, porque nós somos educadores. Então a coisa flui muito naturalmente. Eu acho interessante destacar aqui, já inicialmente, a partir da fala do professor Renato, a ideia de que o professor conheceu uma demanda que é do grupo, que parte dos indivíduos com os quais estamos trabalhando, mas ele reconheceu isso na aula de um outro professor. Então, assim, inicialmente já se pensa muito de, poxa, mas um professor tem, às vezes, interferência, aula de outro, ou tem participação. Isso é a coisa que mais acontece na escola interativa. E, nesse sentido, quando a gente pensa no currículo oficial, a ideia dos temas transversais, o que foi possibilitado a partir dos anos 90, com PCNs e tudo mais, no caso da escola interativa é dispensável pensar em tema transversal, porque todos os temas eles funcionam de maneira transversal. Eles vão perpassando todas as disciplinas e, por exemplo, quando você sente a demanda e a necessidade de trabalhar a questão de gênero, você propõe um tema dentro da disciplina de ciências, mas como um pretexto para que você alcance outro tipo de discussão. E, com isso, também aproveitando as experiências que acontecem nas outras disciplinas. Então, o trabalho coletivo do professor dentro da escola interativa é a realidade, é o cotidiano. Não é algo que precisa ser forçado, como acontece na escola mais convencional, em que você tem que, de alguma forma, criar mecanismos para trazer professores, para ter uma conversa junto. Na interativa já é o dia a dia, né? E uma outra ideia importante, que eu não sei, até não foi tão destacado no vídeo que a gente assistiu, institucional, mas as narrativas que na verdade são o fio condutor de todo o trabalho que a gente faz. Então, naquele momento em que a gente está pensando como dosar os conteúdos oficiais dentro de uma unidade de trabalho, dentro de um período específico, nós estamos sempre levando em conta algum tipo de história. Especialmente no caso da educação infantil, todo o trabalho pautado em cima das histórias, tanto na construção, reescrita delas, ou mesmo na contação e na vivência de determinadas histórias mais clássicas, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, é que o trabalho de gênero, por exemplo, ele sempre entra quando você tem a história de princesa, ou a história de um rei, ou a história... Então, esses papéis, eles acabam sendo vivenciados pelos alunos e, com isso, gera-se o aprendizado. Sem a necessidade de se conceituar
por exemplo, especialmente para as crianças menores. Então, a preocupação existe, a detecção de quais são as demandas, de quais são a possibilidade de render com aquele conteúdo que um determinado grupo tenha, isso é a grande preocupação. E os temas em si, eles não são pensados, olha, agora nós temos que trabalhar isso porque está faltando, então tudo emerge da interação, da detecção, da sensibilidade também dos profissionais e de reconhecer demandas e de propor projetos, ações, à medida que isso é visto, né? Ainda sobre a questão da educação infantil, vocês trabalham a partir de qual idade e como que é esse ciclo, se todos estão juntos, vamos supor, de 3 anos, junto com os de 4, 5 e 6 anos, aí depois para esse ciclo e vocês entram para o ensino fundamental. Como que é esse processo? Veja, a idade para começar a educação infantil é que ela esteja andando, porque hoje já não é mais de 2 anos, 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, mas na verdade a questão de andar, de se movimentar, de interagir, já é o mínimo que a gente pode necessitar para começar o trabalho pedagógico. Normalmente as crianças muito pequenas, que começaram a andar e até 2 anos, que ainda têm uma necessidade maior de uma atenção mais direcionada, elas ficam com uma profissional cuja maternagem é muito boa, no sentido de atender às demandas de uma criança tão pequena. A partir dessa idade, elas normalmente têm períodos em que elas brincam juntas, fazem atividades juntas e propõem-se ao grupo atividades outras que, na medida do interesse da criança, ela sai do grupo maior e vai para o grupo menor para fazer aquela atividade. Então, a gente não está nunca fazendo uma proposta tendo como referência a idade da criança ou o que ela deve aprender fora do contexto da vida dela. Então, a gente faz a proposta e a criança se orienta a partir das suas necessidades e dos seus desejos também. Às vezes, a criança está numa determinada sala de aula trabalhando e, de repente, ela não se interessa mais, ela sai. Existe sempre um professor que está com essa criança atendendo-a ou vendo até que ponto ela conseguiu ficar na sala e até que ponto ela vai fazer uma outra atividade. Nós temos 3 grupos de trabalho, como temos também no ensino fundamental. Nós temos a classe de jardim, a classe de maternal e a classe de alfabetização, de início, de preparação do processo alfabetizatório. Então, nós temos até os 2 anos, elas ficam juntas, porque o brincar livre, todo mundo está junto. O brincar dentro da sala de aula, todo mundo está junto. Agora, na medida em que o trabalho vai, por exemplo, uma aula de inglês, todo mundo começa, mas nem todos terminam. Alguns saem primeiro. Uma aula de música, todos começam, mas nem todos terminam. Os trabalhos gráficos, os exercícios, as colagens, todos começam, nem todos terminam. Então, a gente caminha atendendo a condição da criança, o desejo de fazer e até as condições de fazer. E ela faz até quando pode. O interessante é notar que, na medida que o tempo passa, essa habilidade de fazer vai se ampliando e chega até os 5 anos, em que ela tem um limiar de tolerância muito maior, mais desenvolvido, permanece na classe de alfabetização e se beneficia e fica muito feliz com o resultado do seu trabalho. Então, é tudo muito espontâneo, mas não é um espontâneo do laissez-faire, é um espontâneo orientado para ver até que ponto a criança está pronta, deseja e é capaz de fazer as coisas que a gente propõe para ela. Eu gostaria de perguntar em que bases teóricas fundamentam a elaboração dos projetos, se isso é decidido pelo corpo docente ou se há uma participação das crianças na escolha de temas, por exemplo, e de que modo que é oferecido? A escola conta com turmas de período integral, parcial, as duas coisas? Eu vou pedir licença só para falar um pouquinho da estrutura do trabalho. Nós temos uma carga horária de 1.600 horas anuais, pelo fato de não termos material apostilado. Tudo é construído pela criança. Então, como vocês viram no vídeo, os cadernos, é tudo montado, é construído integralmente pela criança. Então, nós temos uma carga horária maior, porque temos 2 dias na semana de período integral, que são a terça e a quinta-feira. Então, tanto no período da tarde como no período da manhã, todas as oficinas, porque nós não temos aulas, nós temos oficinas de trabalho, são oferecidas às crianças. E isso faz com que eles deem conta de fazer tudo que se solicita, o que se encaminha, e a grade curricular,
as aulas que você perguntou, não é? Se são feitos, são projetos. Na verdade, nós trabalhamos com unidades de ensino. A unidade tem um período de duração de 3 a 4 semanas, mais ou menos, onde um tema é proposto e a escola toda participa. Depois, elas se dividem para fazer os grupos de trabalho, porque cada unidade é orientada pelos 4 professores que dão História, Geografia, Ciências e Português. Então, a partir dessa unidade, que é o material mais intenso de trabalho sistematizado que nós temos, as matérias vão fluindo a partir da abordagem que foi feita na unidade de ensino. E aí pode entrar o pedido de alunos. Às vezes eles pedem, e nós temos reuniões gerais, onde eles se reúnem para dizer: eu gostaria de estudar isso, eu gostaria de fazer determinado tipo de projeto. A escola atende, mas não necessariamente vive só disso. Ela tem o seu programa de trabalho. O que interessa é a metodologia que a gente desenvolve, né? Porque a gente trabalha do 1º até o 9º ano todos juntos. Depois eles se separam. E mesmo formando os grupos de interesse, eles não estão juntos só no mesmo ano de trabalho. Eles se misturam, às vezes, com alunos mais avançados ou que estão no início do trabalho, porque não é isso que importa. O que importa é a habilidade para conversar, para ouvir e para falar. Respondi? Eu percebi em algumas imagens produzidas pelas crianças, imagino que tenha sido por elas, uma semelhança com os desenhos encontrados em escolas de orientação Waldorf. E eu estive em Paraty, conhecendo a escola comunitária Cirandas, e lá eles trabalham no formato de assembleias, né, entre aspas, onde a escolha para o projeto anual da escola é feito nessas assembleias com a participação de toda a comunidade escolar, no caso de todos os alunos. Eles também trabalham por grupos, né, assim como vocês, pelo que eu entendi, porém, existe uma escolha inicial que vai pautar o trabalho ao longo do ano, com algumas diferenças, né, de trabalhos que vão surgindo a partir dos projetos que se estendem para a comunidade, para as famílias, para a comunidade do entorno também. Eu acho que o que vale muito nessas escolas agora é o desejo de participação, né? E também de dar voz àqueles que fazem o trabalho, que constroem o conhecimento. Cada um se ajusta àquilo que tem como recurso para o trabalho. Às vezes, uma comunidade mais afastada, que tem demanda social maior, existe, então, uma possibilidade de trabalhar de uma forma, outros de outra forma. No nosso contexto, nós usamos a questão da participação como fundamento maior do nosso trabalho. O referencial teórico nosso é a Biologia do Conhecer, de Dr. Humberto Maturana, que, infelizmente, vocês não tiveram a oportunidade de conhecer e de ouvir também. É o fundamento dele que, no sentido científico, nos dá um apoio muito seguro. E foi uma coisa que eu sempre precisei. Mais do que um ideal particular, mais do que uma ideologia filosófica ou um ideário avulso, nós nos apoiamos na ciência, que nos possibilita construir instrumentos válidos de mensuração, para mensuração, e que constrói também resultados, porque a gente vai aferindo a produção do nosso trabalho. Então, às vezes, iniciativas particulares, porque são bonitas, ou porque desejamos, ou que queremos, todo mundo hoje quer falar. É preciso organizar como isso acontece. E no processo pedagógico, isso pesa muito, de forma que todos sejam ouvidos, mas que haja um referencial que dê uma sustentação daquilo que se acredita em termos de nação e em termos individuais. Nós queremos ter liberdade com responsabilidade. Nós queremos ter felicidade, mas sem opressão. Então, existe uma série de conceitos que são revisados e que, por enquanto, a Biologia do Conhecer, de Humberto Maturana, está dando um suporte à altura, e ainda não conseguimos fazer tudo. Então, embora você tenha identificado se há muito desenho, é que o nosso professor, que há quantos anos, 30, não posso falar quantos anos nós estamos juntos, foi professor da escola da Waldorf também, e isso não significa, porque o que temos de grandes diferenças não nos faz próximos, muito pelo contrário. Nós fazemos exatamente um trabalho onde não existe uma hierarquia de saber, não existe uma hierarquia de conteúdos, de classes, entendeu? Então, isso tudo, nós quebramos o paradigma, mas quebramos de uma forma não arbitrária,
mas substituímos essa maneira por causa dos ideais democráticos que nós tínhamos e por causa da biologia, que nos pareceu ser muito mais vantajoso trabalhar em grupo do que ficar sozinho construindo um conhecimento que só tem valor a partir da própria pessoa que o constrói. Eu vou falar um pouquinho também, porque tenho me envolvido com a ADAL há algum tempo na escrita, na redação de elementos pedagógicos que possam consolidar um sistema de ensino, por exemplo. Tanto para que nós sejamos capazes de conceituar da maneira mais formal que alguns contextos exigem, quanto para sermos capazes também de consolidar uma prática de formação, por exemplo, de professores, em experiências como essas interativas. Nesse sentido, a escrita da ADAL, que traz uma experiência de vida, mas também pedagógica de muitos anos, ele é muito permeado por essa sensibilidade, por esse viver, por esse conviver, por essas experiências pelas quais passou e viu os resultados que chegaram, né? Então, ela acompanhou o trabalho do professor Maturana no Chile, acompanhou o trabalho da Escola da Ponte, em Portugal, e acompanhou o trabalho de outras escolas, além do envolvimento com outras escolas na cidade de Ribeirão Preto mesmo. Então, nesse sentido, a gente reconhece traços de várias matrizes conceituais, por exemplo, desde Piaget, Vygotsky, Steiner e assim sucessivamente, Rousseau. Então, a experiência interativa, ela é uma consolidação, uma decantação de todas essas teorias que surgiram em determinados contextos na história e de como elas nos ajudam. Então, sem se filiar, sem dizer que é construtivista, que é isso, que é aquilo, mas utilizando pitadas, aquilo que funciona, aquilo que de fato a gente reconheceu a aplicabilidade. Então, a experiência, ela, de uma maneira geral, pode ser vista por alguns como eclética, por não ter um paradigma a não ser o que hoje é o que nós estamos mais tranquilos em nos afiliar, que é a biologia do conhecer do professor Maturana, que inclusive faz uma revisão conceitual de todas as categorias, tanto das ciências humanas, quanto das ciências biológicas, quanto da pedagogia também, né? Então, ainda mais por ser um autor em grande atividade ainda e que faz a cada momento novas lapidações da sua teoria para aplicação em educação, é que nós nos sentimos na mesma trilha, né? Explorando, tateando esses conceitos que são tão clássicos, mas tentando forjá-los numa abordagem mais própria, mais contextualizada da nossa atualidade, né? Outra questão que você chama atenção é a que a DAO deu o nome que existe na escola interativa, que é de reunião geral. Então, as reuniões gerais são momentos da rotina que acontecem toda semana. Não sei se ainda elas acontecem. Hoje em dia estão acontecendo de 15 em 15 dias. Na minha época acontecia toda semana. E o que você reconhece ali? Um momento muito rico de trocas em que todos se sentam em roda, dentro de uma sala, com as crianças do nível 1 e com a professora Adalgisa em pé de igualdade, né? Então, são momentos riquíssimos, é uma experiência que também acontece há muito tempo na Escola da Ponte, mas a reunião geral ela funciona para as discussões de situações da rotina escolar, da dinâmica, de tudo que está sendo vivenciado, de problemas que estão sendo detectados, de comportamentos que estão sendo inadequados, ou mesmo de demandas que são colocadas pelos alunos para a administração da escola.
Então, ele não tem um caráter especificamente de uma reunião pedagógica, mas é muito comum que muitas das soluções que se encontrem seja pela via pedagógica. Então, vamos mudar o formato disso, vamos mudar o daquilo, vamos dosar de uma maneira diferente e vamos ver se a gente consegue enriquecer o nosso dia a dia e se a gente consegue sanar esses problemas que alguns estão encontrando. Então, parte das experiências que acontecem tem uma matriz teórica, embora um pouco, alguns podem chamar de eclética, mas ela tem fundamentação e também fundamentação na experiência prática, diária da escola e também de outras instituições nas quais nos espelhamos de alguma maneira, né? Vocês falaram de transdisciplinaridade, né? Eu queria entender um pouco como que vocês trabalham a relação das matérias, das disciplinas. Por exemplo, se é um tema central e todas as matérias vão ser tratadas a partir daquele tema, perpassando, né, por todas as disciplinas, ou se, como ele falou, ele estava trabalhando a sexualidade, então se foi só a ciência que foi trabalhado isso, não partiu para geografia, história, não conseguiu interligar outros temas em um único tema. Que, não sei, eu não entendo a transdisciplinaridade dessa maneira. Eu vou explicar um pouquinho como que é o nosso dia a dia, o horário da escola. As crianças entram das 7h15 às 7h30, elas entram na escola. 7h30 a gente começa a atividade, e aí são três turmas, né? O nível 1, o nível 2 e o nível 3. O nível 1, que é primeiro, segundo e terceiro ano, em uma sala. São 13 alunos que tem numa sala. O nível 2, quarto, quinto e sexto ano, numa outra sala juntos. E o nível 3, sétimo, oitavo e nono. Só que o período das 15 para as 8 às 9h30, esses 3 níveis estão juntos, onde é dada a unidade de trabalho. Essa unidade de trabalho é construída por 4 professores, 4 profissionais, de áreas diferentes. Então, por isso que a gente chama de unidade. Esses temas de unidade podem vir tanto dos alunos, como já aconteceu, deles trazerem, a gente começar a nossa unidade, eles trazendo os livros que eles gostaram de ter lido, e aí, a partir do que eles trouxeram para a gente foi construindo essa unidade, mas também pode vir dos professores, o tema. Como é um período que é pensado por profissionais de áreas diferentes, é nesse momento que acontece a interdisciplinaridade. Depois do intervalo, esse período termina 9h30, aí eles têm um intervalo até 10 para as 10, aí a gente abre o período para as oficinas. As oficinas, elas ficam disponibilizadas num quadro de horário, que os professores de áreas específicas colocam a matéria que eles vão dar, de conteúdo específico, que é exigido pelo MEC, e aí o aluno vai naquele quadro e vê qual é o conteúdo que ele tem que cursar, que é referente ao nível dele. Então, por exemplo, eu sou professora de língua portuguesa, eu coloco análise sintática. Uma criança que está no nível 2, ela pode fazer essa disciplina, mas não tem o conteúdo, esse conteúdo não está na lista de conteúdos dela, entendeu? Então, por isso que eles têm essa liberdade de escolher o que eles vão estudar, mas eles têm que também estar atentos ao que o MEC exige. Então, o nível 2 é mais análise morfológica, concordância. Então, tem um conteúdo específico ali que ele tem que ticar, que ele tem que depois pedir a prova de avaliação, fazer a prova, e se ele tirar acima de 7, ele passa naquele conteúdo. Entendeu? Então, a interdisciplinaridade acontece nesse primeiro momento. E depois do intervalo, esses conteúdos específicos, eles são sugeridos por nós, mas têm relação com a unidade. Então, de repente, a gente está trabalhando a cidade de Ribeirão Preto na unidade. É importante falar sobre a economia de Ribeirão Preto, sobre a questão da cana-de-açúcar, ou a história de Ribeirão Preto, o café, né? Então, o professor de história, ele dá esse conteúdo específico. Então, a gente não segue essa hierarquia também do conteúdo programático. Primeiro ele tem que aprender isso, depois aquilo outro. Vai surgindo, a gente sabe os conteúdos que a gente tem que passar naquele determinado período.
né? Durante um ano eu tenho que passar por todos os conteúdos de 7º, 8º e 9º ano. Mas eu posso pegar o conteúdo que eu vou disponibilizar para a criança de acordo com a necessidade que a unidade está pedindo. Consegui responder? Se você pudesse falar que o aluno tem essa ficha, esse controle. Cada aluno, quando chega na escola, ele recebe, a gente construiu algumas ferramentas, né, para facilitar esse trabalho. Então, eles recebem listas de conteúdo de língua portuguesa, de ciências, de geografia, de história. Nessa lista de conteúdo tem o conteúdo de 3 anos. Então, o aluno do nível 3, eu sou tutora do nível 3. O aluno, quando ele entra na minha sala, ele recebe uma lista de conteúdo de língua portuguesa, por exemplo, que ele teria que cumprir no 7º, no 8º e no 9º ano. Ele tem 3 anos para cumprir essa lista, que são os conteúdos específicos. Esses conteúdos específicos não aparecem na unidade de trabalho, aparecem nas oficinas que ele tem que escolher. Então, o professor também tem que prestar atenção, ele tem 3 anos para fazer todos esses conteúdos, não um só, entendeu? E há a possibilidade de recorrência, né? Eu posso colocar lá concordância verbal no começo do ano e em agosto está dando de novo concordância verbal, se for uma necessidade do aluno. Entendeu? Então, é o aluno que dita se o conteúdo já está suficientemente estudado e que eles estão bem, ou se a gente precisa rever alguma coisa. Então, nesse sentido, assim, a gente não tem aulas de reforço, porque o trabalho ele é recursivo e os alunos acabam pedindo essas oficinas. Ô, professora, você pode passar de novo uma aula de aposto vocativo? Porque eu não entendi muito bem, não estou seguro para fazer a avaliação. Entendeu? Então, de certa forma, eles participam também. Só para... Tudo que é trabalhado na escola interativa é no sentido de exercitar a autonomia do indivíduo, no caso, o aluno. Então, ele se organiza desde as aulas que ele vai fazer no dia, né? O momento em que ele está preparado, ele se sente apto para executar a avaliação, ele também chega no professor e manda, né? E pede, se organiza. Então, quer dizer, ali o ideal, né? O que a gente preza e prioriza seria essa questão da autonomia do aluno. Isso aí é fato. Ele tem a questão da lista de presente, de frequência, né, que a gente chama, né, que ele vai, todos os dias ele tem lá organizado o horário dele, a partir do quadro que é disponibilizado pelos professores, já no primeiro horário da manhã, então ele já vai se organizar para isso, organizar-se em relação ao seu cumprimento dos conteúdos, porque assim, lógico que a gente respeita, né, os PCNs, e lá tem uma determinação daquilo que ele precisa saber para concluir o ensino fundamental dele. Então, ele tem todas essas questões que ele vai buscando de acordo com o que é oferecido e ele vai eliminando isso. Então, ele se organiza até em questões assim, ó, esse bimestre eu preciso fazer 2 provas a mais de história, porque senão vai me atrasar na conclusão do meu nível. Principalmente os alunos do nível 3 são mais preocupados com essas questões, porque já é uma fase de conclusão, né? 7º, 8º e 9º ano. Então, essa é o mote principal, a autonomia. E aí entra também nos ganchos das unidades. Muitas vezes, eles vêm falarem, sugerir, por que a gente não pode trabalhar isso? Esse ano mesmo, o primeiro ano, a primeira unidade do ano foi uma unidade que os alunos trouxeram tudo que eles pretendiam, tudo que eles gostariam de ver. E a partir disso é que a gente começou a trabalhar. Lógico que depois, né, quando o assunto vai se desenrolando, nós acabamos por também sugerir algumas coisas. Então é sempre esse trabalho de troca. E o aluno tem total liberdade para sugerir, para poder recomendar e, principalmente, igual a professora Luciana colocou, na questão se ele não se achar, né, não se encontrar apto e despertar a necessidade dele de rever um assunto, a gente está oferecendo em vários momentos no passar do ano. Tudo isso que está sendo falado parece até um pouco meio confuso,
Mas o que está por trás disso tudo é a liberdade que o aluno tem para se movimentar e construir o conhecimento dele. Porque a gente não pode exigir responsabilidade de quem cumpre ordens. Esse é o grande lance. Quer dizer, eu não estou aqui para fazer o que me mandam, mas estou aqui para fazer junto aquilo que eu preciso, o que devo, e da melhor forma possível. Então, a autonomia não é algo que se confere a alguém, é algo que se conquista na medida em que desenvolvo as minhas aptidões para viver com autonomia, em liberdade de escolha. Sem liberdade não há possibilidade de se ter responsabilidade. Não há condições de se fazer democracia. Não há condições de se querer progresso e crescimento individual sem que haja liberdade. Então, a grande preocupação da Interativa, muito mais do que administrar conteúdos e como dar esses conteúdos, eram as ferramentas, como isso seria disponibilizado para o aluno, de forma que ele pudesse assumir a responsabilidade pelos seus atos. No caso dele ser capaz de, depois de um determinado período de oficinas, de pedir ou não a sua avaliação, é uma efetiva confirmação de que ele está assumindo aquilo que ele sabe. Às vezes, nós passamos um semestre, vocês sabem, todo mundo aqui deve estar ligado à educação, sabe que no semestre nós temos duas provas, as provas bimestrais. A gente chega ao segundo semestre, ninguém pediu prova. E nós não fazemos nada. Não porque sejamos displicentes, mas porque respeitamos que ele faça uso daquilo que ele tem, que é a liberdade. Obviamente que uma hora vai chegar em que ele vai ter que responder pela sua inércia, ou pela sua falta de vontade de fazer. Mas que ele vai fazer, ele vai. Então, isso é que para mim, pessoalmente, como educadora, é um grande ganho, porque a gente atropela as crianças o tempo todo. As exigências que são colocadas, seja de horários, de escolhas e de cumprimentos de tarefas, tudo isso faz com que o que nós desejamos possa ser feito, mas nós não consideramos a presença do educando nessa relação. Então, trazendo para o campo das decisões, é muito mais do que fazer reunião e fazer assembleias, é dar a eles as ferramentas para fazer as intersecções necessárias no processo em que ele se forma. Então, nós vemos uma plasticidade no trabalho, porque nós não sentimos necessidade de ficar cobrando ou decidindo o que ele deva fazer, mas esperamos, não com muita paciência, mas com a certeza de que ele vai pedir. E ele sempre corresponde a essa expectativa, porque ele sabe que nós confiamos nele. O aluno sabe que o professor confia. Ele não faz nada para dizer que ele é capaz. Ele faz porque ele precisa fazer, ele se dá conta dessa necessidade. Não é para corresponder a uma expectativa que o professor tem, para atender uma exigência da escola, ou porque se não fizer, ninguém vai ficar sabendo o que ele sabe. O que me importa saber o que ele sabe? Importa ele. Importa ele saber. A mim compete administrar o processo através do qual ele pode adquirir as suas informações, mas decidir por ele jamais. Então, são pequenos detalhes que o processo de trabalho nosso, independente, claro que a gente tem, como professora aqui nos colocou, muitas contribuições teóricas, que nem todas elas, aliás, se aplicam à prática, ao cotidiano. Porque o cotidiano é muito diferente do que está escrito no livro. Todo professor sabe que na prática, da teoria, a prática é outra, na prática, a teoria é outra. Porque o viver é uma dinâmica que não se repete. A cada dia é uma forma diferente. É preciso entender como isso acontece e como podemos estar disponíveis para aproveitar essa disponibilidade do organismo, de estar mudando a toda hora e poder ter ganhos a partir dessa singularidade humana. Então, isso é que é importante. Então, nisso tudo que foi dito por eles, eu quero que fique muito presente a questão da liberdade, do respeito à liberdade e do respeito à pessoa. Se há exigências, não há respeito. Se há limitações e imposições, não há respeito. Mesmo quando há a reunião onde tudo possa ser discorrido, não se põe nada em ação até que todos não concordem.
A metade não é 50% mais um. Nós trabalhamos com consensos. Nós não estamos habilitados a trabalhar com consenso. Nós trabalhamos com estatística, mas com consenso a gente não sabe trabalhar. Então, esse aprendizado numa escola como a nossa, não porque nós sejamos bons, é porque isso nos preocupa. O viver humano hoje está tão matizado de valores e de coisas que são ditas que não nos servem ou que nos atrapalham, que é preciso fazer não uma seleção, mas uma decantagem. É preciso decantar um pouco e saber o que é que fica realmente como investimento seguro no trabalho de educação. Quanto à transdisciplinaridade, você falou que tem uma diferença semântica muito grande, né, de interdisciplinaridade e dos outros. Esse primeiro momento do dia, que são as unidades, que trabalham os professores de ciência, história, geografia e português, como foi dito já, né, são temas que puxam muita coisa, né, eles vão cada vez abrindo mais temas, eles vão ficando atraindo cada vez mais temas, né, e conversas diferentes. Mas tudo isso é possível pela organização da escola, que a gente assiste, a escola inteira assiste essa unidade. Então, a demanda de um aluno, a demanda de um professor que está assistindo, uma observação, que foi, acho que o professor Érico já falou também, a gente está convivendo ali. Eu assisto às aulas de história, de ciências, de português, e dali saem questões para a próxima aula de unidade, que vai ser de geografia, mas nem sempre é de geografia, né? Eu acho legal que, nesses momentos, principalmente os alunos que estão chegando na escola, eles perguntam, mas professor, isso aí não é história? Mas isso aí não é ciências? Essa é a transdisciplinaridade verdadeira, né? Ali que eu não fico, por ser professor de geografia, preso à geografia, professor Renato, à ciência, professor Flávio, à história, né? E a gente vai trabalhando juntos ali, esquecendo essa dureza, né? Característica do positivismo, muito mais antiga também. Mas outra coisa em relação a teorias práticas, né, e a teoria, uma nova descoberta da escola agora foram 2 autores, ia falar isso aquela hora que você tinha perguntado sobre alguns referenciais também, que têm ajudado ainda a alicerçar mais ainda o que a gente acredita na escola, né? E eu gostaria de citar eles porque foi uma mudança muito grande esse contato com esses 2 autores, que são o Kropotkin, que é russo, né, geógrafo, e também o Elisée Reclus, e muitas coisas que eles falam desde o final do século XIX, que são vanguarda até hoje, né, a gente faz na escola. A escola não nasce deles, mas eles estão ali como alicerces da nossa escola. Sempre acontece isso, né? Alguém traz alguma coisa nova, né? Isso. E eles falam do ensino das ciências naturais sem a presença do livro didático, da prática, do conhecer a natureza, de apresentar o mundo. Muita coisa também que eles dizem, dá para fazer uma relação muito grande com o professor Maturana, né? Em relação ao ensino das crianças mais novas. Então, essa transdisciplinaridade, tudo isso agora, responder um pouquinho. O professor Renato acho que vai falar um pouco também das unidades, né? Não, na verdade, eu ia falar basicamente o que você falou, né? Que essa preparação desse primeiro momento do dia, que é a unidade, é com certeza a aula mais difícil de preparar, porque é uma aula para a escola toda junta, né? Desde os alunos do primeiro ano até do 9º, então não tem como essa aula ser uma aula conteudista, né? Tem que ser uma aula mesmo, uma conversa, né? E para você escolher um tema e conduzir uma conversa que abarque todos, né? Claro que cada um vai pegar dali o que dá conta de entender, sempre tem que ser, não tem como né, ser um tema restrito. E aí, como a gente abre muito, aí às vezes eles perguntam mesmo, professor, você é professor de ciências, hoje você estava falando de Revolução Francesa. Eu falei, mas eu preciso de um certificado para falar de... Então, isso acontece muito, né? E daí isso acaba sendo arrastado para as oficinas também, porque como várias oficinas acabam saindo das demandas da unidade, aí na oficina eu estou lá com um grupo pequeno, que é um tema só de ciências, mas sempre acaba tendo várias intersecções, e às vezes a gente combina de abrir oficinas, por exemplo, de ciências e geografia, de temas mais ou menos próximos, porque a gente já sabe que os alunos vão estar ali discutindo esse tipo de coisa. E aí é interessante que
alunos de níveis diferentes que nem frequentam as mesmas oficinas, às vezes discutem os mesmos assuntos, assim. Então, eles acabam não percebendo essas barreiras artificiais que tem entre as matérias mesmo, né? Eles sabem, assim, tipo, isso aqui chamam de geografia, isso aqui chamam de história, mas eles sabem que está tudo junto ali. E muitas vezes nós somos surpreendidos por perguntas, associações que eles fazem de outras áreas, né? E a gente, lógico, também recorremos aos outros colegas, né, que estão presentes ali, e eles acabam ajudando bastante nessa questão. Uma coisa interessante é que uma das ferramentas que a gente construiu é a lista de presença. Então, assim, a gente não tem um horário fixo que o aluno tem que estar naquele horário, é aula de língua portuguesa ou é aula de ciências. Ele tem uma quantidade de aulas que ele tem que fazer por semana. Então, ele tem que fazer 5 aulas de matemática, 5 de português, 2 de história, 2 de geografia, mas quem decide quando ele vai fazer, em que dia ele vai fazer, é o próprio aluno. Então, ele olha o quadro e opta. Aí, quando ele termina essas oficinas, tem um número máximo de crianças também, que é 7. Então, a gente trabalha numa mesa redonda, o professor e 7 crianças. E, ao fim da oficina, a gente assina a oficina. Então, ele tem essa responsabilidade também de cumprir com a carga horária que o MEC exige, mas que não vem de uma exigência fixada, assim, né? Um horário fixo na parede que a gente pré-determina, entendeu? Então, ele pode fazer, num dia, ele pode fazer 2, 3 aulas de língua portuguesa. No outro dia, ele pode fazer 2 de geografia, né? Ele tem um tanto que ele tem que cumprir semanalmente. E quem fica com essa lista de presença é o aluno. O que eu ia comentar até complementar a fala do professor Renato, que tinha perguntado de transdisciplinaridade, né? Eu acho que a professora Luciana falou que um momento bem especial da escola é o trabalho da unidade, que contempla bastante esse trabalho de transdisciplinar, mas, como o professor Renato falou, o trabalho posterior a isso, na sequência do dia, que são as oficinas, elas também têm bastante flexibilidade para acoplar trabalhos conjuntos entre professores. Então, por exemplo, a gente não está aqui com a equipe da Escola do Inventor, mas é uma escola parceira que atua com a gente. E, por exemplo, eles estavam com um projeto de horta, né, com os alunos. Então, dentro desse projeto, a gente consegue abordar conteúdos, né, tanto de matemática, por exemplo, de ciências, né, questão de solo, de botânica, de nutrição das plantas, como também, por exemplo, conteúdos de área, questão de planejamento da horta, né? Então, o trabalho multidisciplinar, interdisciplinar também acontece em outros espaços e está bem flexível. Não tem um modelo certo de como acontecer isso, mas acho que ficou claro na fala dos colegas, né, que não só a liberdade que a gente tem para estar atuando dessa forma, como a forma que a escola está organizada potencializa esse tipo de trabalho. Boa tarde. Eu, por trabalhar numa escola com bases tradicionais, eu enxergo muito uma inferência no seu último discurso, Adalgisa, sobre essa liberdade dos alunos, justamente por ser do mesmo segmento, Fundamental 1 e Fundamental 2. E por trabalhar diretamente com o processo avaliativo, a minha dúvida vai ao encontro desse segmento, né? Como isso é realizado no cotidiano da escola, porque eu acredito que muitos aqui ficam se pensando como ele se movimenta. Acho que a gente tem esse desejo de estar imerso, né, nesse cotidiano, porque certamente ele é ímpar, diferenciado de 99% dos exemplos que a gente tem no Brasil hoje, infelizmente. E muito dos discursos dos professores, e até mesmo no vídeo, é possível observar que vocês estão sempre preocupados com esse momento avaliativo, tanto discente quanto, acredito que docente, pelo que eu pude observar. Então, minha dúvida vai nesse segmento. Como isso é realizado no cotidiano da escola?
Bom, você sabe que a avaliação é uma coisa complicada, né? E a gente também, dentro dessa visão nossa de que as coisas deveriam levar em conta muitas habilidades do aluno e que não fosse só uma prova, né? Muito embora essa prova precise ser feita porque eu preciso de um documento oficial para a diretoria de ensino, nós temos uma ficha muito complexa de avaliação. Uma delas cheia de itens. Então, nós temos a presença, a ficha de frequência que ele vai e tem a assinatura do professor, caso ele tenha assistido a aula, tem uma avaliação dessa presença que conta. Tem as elaborações que são feitas pelo aluno de punho próprio a partir das unidades de trabalho que ele tem que apresentar no final de cada unidade, de 4 semanas, ele recebe 4 temas para elaborar e que ele vai depender para isso dos conteúdos que foram dados às diversas unidades. Os professores dão temas, eles fazem as avaliações, que também conta esse tipo de trabalho, conta a presença e participação dele na unidade, conta a apresentação dos seminários abertos, que eu acho que é uma coisa muito interessante que a gente faz, porque a questão da ética no nosso trabalho passa por abertura desses seminários ao público, incluindo aí as famílias e outros profissionais que às vezes desejam conhecer o trabalho. Então, o que é um seminário aberto? Quando os alunos formam grupos de trabalho, que se chamam GTs, eles têm que apresentar, no final da unidade, um seminário aberto sobre tudo que eles estudaram. O que eles aprenderam, o que ficou, pode arrumar material didático, pode fazer projeção, eles podem fazer o que quiserem, mas eles têm que apresentar publicamente, em linguagem falada, o que eles estudaram. Isso a gente faz porque isso envolve uma outra categoria de conhecimento. Uma coisa é você desenhar, outra coisa é você escrever, outra coisa é você falar, e principalmente falar em público, né? E nessa apresentação pública ainda se conta como ele se porta no grupo, porque existe sempre aquele, do meu tempo, tinha um que fazia a capa, o outro escrevia, o outro fazia não sei o quê, pronto, estava feito o trabalho que a gente entregava para a nota final. Hoje a gente não faz isso, né? Mas o aluno, às vezes mais velho daquele grupo, não pode permitir-se falar o tempo todo sem deixar que os outros conversem. Então, também tem um olhar de grupo, de cooperação dentro da apresentação que ele faz. Tem o caderno de conteúdos, o que a gente chama caderno de matérias ou de conteúdos, onde eles registram os conteúdos que foram aprendidos, também tudo de punho próprio, são todos os materiais elaborados por eles, por isso ele conta também na avaliação. E, por fim, a prova que ele pede para ser realizada. Então, a avaliação é processual e é todo um sistema que está sendo avaliado. Até serve de avaliação para nós, professores, relativamente aos instrumentos que estamos usando para avaliar. Entendeu? Então, soma-se isso tudo, nenhum tem peso maior que o outro, e dividimos, e a nota está dada. Tá certo? O aluno pode discordar da nota. Ele pode dizer, essa não é uma nota que eu mereço, mas aonde você quer mudar? O que é que você quer fazer? Não é? Às vezes existe essa possibilidade. Mas como é um processo longo, dificilmente ele tem coragem de dizer isso e assumir em público. Ele pode fazer isso no processo, mas depois que a coisa está fechada, dificilmente a gente pode mudar. Mas a avaliação não ficou como uma coisa... Porque a gente pretendeu tirar um pouco da relação professor-aluno e do querer e do desquerer do professor em relação ao aluno. Porque a parte subjetiva da avaliação sempre passa. Então, quanto mais objetiva ela pudesse ser, mais tranquilidade nós poderíamos ter relativamente àquilo que nós estamos fazendo. Então, essa soma de diferentes ações de um período de trabalho nos dá uma certa confiabilidade de que o nosso processo está relativamente tranquilo. Tem também relatórios. É verdade. Os relatórios individuais que eles fazem são elementos, né? Quando a gente faz a reunião de pais com os alunos, para dar a nota e tal, a gente, ao invés de mostrar o boletim, a gente mostra como é que fala? A planilha que está no computador. E o pai acompanha todas as notas, tudo que foi feito, né? E fica tudo transparente. Se a gente está precisando de transparência, nós somos muito transparentes nesse sentido.
E semestralmente tem o relatório que o tutor faz para o aluno e para o pai, né, colocando todo o desenvolvimento do aluno, porque é o tutor que faz, porque o tutor avalia o aluno como pessoa, nas suas relações. Isso, em todas as disciplinas. Então, além da nota dessa planilha, tem um relatório escrito também pelo tutor, e que o aluno assina e o pai do aluno assina também, né, como responsável pelo que foi dito. Tenho duas questões. Primeiro, vocês têm intenção de propagar essa metodologia? Se sim, como? Se está sendo feito? Olha, e a outra questão, já pergunto tudo aí depois vocês. A outra questão é como que esses alunos, eles se adaptam, porque vocês vão até o 9º ano, né? Como que esses alunos se adaptam ao ensino médio, numa escola convencional, supostamente? Vocês têm retorno disso ou não? Nós temos, porque também faz parte da avaliação do nosso trabalho, saber como é que é o andar deles em outras escolas mais convencionais e normalmente orientadas para vestibular, né? Então, a gente acompanha o aluno, eles retornam muito à escola, eles nos dizem das dificuldades ou das não dificuldades que eles têm no ensino médio, né? Então, esse acompanhamento é feito, a gente tem sempre o primeiro ano, e ainda a partir do 2º semestre, eles se acomodam muito, porque a dificuldade maior é se adaptar a muitas apostilas, né? Eles ficam um pouco meio assim, atarefados. Oi? Ah, tá bom, tem uma mãe aqui que quer falar. Então, a primeira dificuldade é essa, mas o aprendizado, o desempenho e a competência do aluno não é discutido em nenhum momento. Nós temos alunos que fazem o colegial, na sequência, prestam o exame já, o vestibular, e eles são aprovados sem nenhum problema. Quer falar? Não, eu acho que é isso aí que você quer falar. Gente, eu não falei boa tarde da primeira vez, então boa tarde a todos. Se apresenta um pouquinho. Eu sou professora da escola, meu nome é Lucília, dou aula de música na Escola Interativa. E quanto à sua pergunta, meus 2 filhos estudaram lá, na escola. O Vitor entrou no nível 2, quando ele estava no 4º ano, se eu não me engano, e a Luma entrou no nível 1, para fazer o 1º ano do ensino fundamental. Terminaram lá o 9º ano, foram alunos de vários professores que estão aqui hoje, né? E o que eu posso dizer para você é o seguinte, não há dificuldades. Eu acho que, pelo contrário, porque eles aprendem a pensar, a escrever muito bem. E o principal, eu acho assim, que nesse pensar, eles têm condições de encontrar o lugar deles num outro momento, né? Com outros adolescentes que não tiveram essa vivência, tem uma flexibilidade maior, foi o que eu senti. Ter liberdade para pensar, saber escrever, saber se posicionar, decidir o que quer, eu acho que vem desde pequenininho, desde o ensino fundamental. E a escola interativa, eu digo para vocês que faz parte desse desenvolvimento. Com os meus filhos, graças a Deus, aconteceu tudo bem, então eu queria fazer esse relato, né? Porque eu sou professora lá, mas sou mãe. Então, eu fiquei muito orgulhosa dos meus filhos, eles estão aí fazendo faculdade, e acho que é isso, era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigada. Quando aceitamos o convite da Feira do Livro para estar aqui, nós viemos motivados mais pela presença do Dr. Maturana, que esperávamos que fôssemos nos encontrar aqui, mas também pelo desejo de compartilhar um trabalho de êxito. Nós sabemos que o trabalho pode ser feito com tranquilidade, mais fácil do que todas essas coisas que vocês veem por aí, em termos de exigências, né? E como nós pensamos em fazer isso? No primeiro momento, estamos nos organizando para começar a fazer formação de professores. Formação de professores, a escola interativa seria uma escola de aplicação, onde você aprende, mas você faz para aprender. Então, não é uma formação teórica o tempo todo, mas também aquilo que você faz a partir da própria experiência. Em segundo lugar, no segundo ou em terceiro, não sei, mas a gente sabe que para fazer isso que a gente pretende fazer, seria necessário nós termos as ferramentas
para poder oferecer a vocês para usar as ferramentas. Transmitir ideal não dá para fazer prática, porque cada um idealiza de uma forma. Informar sobre como as coisas ocorrem, como a gente faz aqui, é muito pouco. É preciso que digamos a vocês, podem pensar em fazer, porque as ferramentas estão disponíveis e o uso adequado dessas ferramentas já amplia o campo de ação e faz com que vocês necessariamente façam uma reflexão sobre as práticas, que em nenhum outro trabalho esse tipo de abordagem reflexiva é colocado. Passa todo mundo achando que fez o que deve, porque cumpriu as exigências do Estado, e a gente tem pessoas não mal formadas, mas pessoas não formadas, né? Porque o período de formação é o período do ensino fundamental. E a gente diz com muita propriedade que em educação a base é o fundamental, fazendo aí um jogo de palavras. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Não sei se tem mais alguma pergunta, mas a gente está esgotando o nosso tempo. Alguém mais quer se manifestar? Posso falar aqui? Sou mãe, ex-professora, mãe de alunos da escola, né? E acho que eu queria retomar um pouquinho o que ela disse do ensino médio. Eu acho que a escola tem maturidade, né, com toda a sua história, para ensinar e para sempre continuar aprendendo. E no sentido de aprender, eu questiono e trago aqui para vocês o porquê não de dar o passo no ensino médio. E por que não, né? Pois é porque, vejam, para nós que nos preocupamos com a formação, a base ainda é o fundamental. Quando mudar o ensino superior, ou o critério de seleção para o ensino superior, que não seja esse que nós temos hoje, talvez a gente possa pensar. Mas, no momento, ainda vejo que a gente tem que estar comprometido, não é, com a formação e o atendimento às demandas da nossa infância, né, da primeira infância, da segunda infância, dos nossos adolescentes, os pré-adolescentes. Eu acho que isso é uma demanda muito grande, ainda não resolvemos esse problema em termos de escolarização, não podemos negligenciar isso, passando isso para outras instituições, porque o momento é grave. Então, atender a esse desejo de continuar no processo formativo seria elitizar muito um trabalho que eu acho ainda é muito fundamental, né, que é o ensino básico, através da educação infantil e dos 9 anos de aprendizado do ensino fundamental. Eu ainda me acho muito comprometida com isso. Talvez, quando a gente conseguir fazer a formação de professores e pudermos ampliar o espaço de ações, e isso fortalecer com que a escola pública possa se beneficiar, não com o trabalho nosso, mas com as reflexões que a gente tem feito. De alguma forma, né, a gente possa, talvez, expandir um pouco mais o âmbito das nossas ações. No momento, eu acho que a carência do ensino fundamental é muito grande. Por isso, o meu comprometimento e o dos nossos professores também. Por isso, a gente ainda não pode pensar nisso ainda, por enquanto. Mas estamos certos de que estamos fazendo um trabalho que precisamos fazer com as crianças que estão conosco, não é? Mas estamos prontos para atender aí outros professores que desejem nos conhecer, que queiram passar tempo conosco, conhecer o nosso trabalho, ver o nosso cotidiano. Então, isso tudo já se disponibiliza como uma forma muito prazerosa para nós, até de ajuda, para que isso possa ser compartilhado e ser fortalecido, além dos nossos muros. Porque a escola não pode ser assim pensada, só um lugar. É preciso que muitos outros lugares se beneficiem com algumas experiências que, nesse momento, está sendo tão prazerosa para nós. Principalmente por estar aqui com vocês hoje falando dela. Isso é muito bom para nós, tá bom? Muito obrigada a vocês todos. Um grande abraço, não só meu, de toda a nossa equipe de trabalho. E eu espero que vocês tenham maior curiosidade para conhecer a nossa escola, tá bom? E que também na internet nós estamos disponibilizando alguns vídeos, temos um site, que tudo é feito por nós. Tudo é feito pela equipe. Nós todos fazemos de tudo. Então, se não estiver tudo ao alcance e no mérito de que vocês merecem, é porque não somos tão capazes ainda. Mas nós estamos cada vez nos afinando mais. Então, há 40 anos que nós trabalhamos. E nenhuma reforma de ensino é feita por lei.
Não é por de medida provisória, nem a legislação que vai fazer o ensino mudar, mas a ação de professores, individualmente, nos seus âmbitos de trabalho. A escola, as práticas interativas podem estar presentes nas salas de aulas das escolas convencionais, porque se formos esperar que a escola mude, não fazemos nada. Então, cada um que faça a sua parte, que assuma a responsabilidade de trabalhar de uma forma mais responsável, sem jogar a culpa porque o Estado não permite, porque o salário não compensa e coisas desse tipo. A reforma não é de cima para baixo, a reforma é de baixo para cima. E nós estamos aí contribuindo com a nossa experiência para que vocês se encorajem. Por maior que sejam as dificuldades que vocês têm, é sempre possível fazer alguma coisa.